Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo do canal Central Granal. Sou o repórter Matheus Fernando, começando mais um conteúdo de Inter, o Colorado que venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, uma vitória num Beira-Rio com mais de 42 mil pessoas empurrando o Internacional durante a partida, e o Colorado fez sua parte após ter estreado no Campeonato Brasileiro na primeira rodada contra o Fortaleza fora de casa, saiu vencendo, 2 minutos depois tomou o gol, e agora contra o Flamengo fez um bom jogo, um bom enfrentamento, saiu com uma vitória, sofrido por 2-1, mas o que conta é a vitória e os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Colorado que veio com uma escalação diferente do que a gente vinha aqui trazendo para vocês, né? A escalação do Internacional durante as partidas. E o Internacional foi a campo com Kehler, Igor Gomes, que era já esperado, Mercado, Vitão e René, que fez uma partidaça, né? O René já vem jogando muito bem em muitos jogos, né? E desse jogo não foi diferente. Aí no meio campo que veio a surpresa, né? Se tinha aquela dúvida que se ia ser o Campanharo, se ia ser o DP, né? Se ia ser o Johnny, se ia ser o Baralhas. E no meio do campo do Internacional, a abertura de meio campo foi Campanharo, Johnny, Alan Patrick centralizado. Aquela outra dúvida, né? Esse é o Maurício, voltando de lesão, quer jogar? Ou o PH? E foi isso aí. Alan Patrick centralizado, Pedro Henrique pela direita, Wanderson pela esquerda, caindo um pouco para o meio. E Alexandre Alemão, que era outra novidade, como titular no lugar do Zé Adriano, que no último jogo foi bastante vaiado. O Internacional, no jogo de 11 horas da manhã, né, um jogo atípico de Campeonato Brasileiro, como eu falei, mais de 42 mil pessoas foram assistir Internacional e Flamengo, assistiram o primeiro tempo das duas equipes se estudando muito, né, uma troca de passes, tanto é que o Flamengo foi o time que teve mais posse de bola, quase 75% de posse de bola. O Internacional também fez seus passes de bola, mas foi bem menos que o Flamengo, aproximadamente ali 18, 15% de passe de bola no primeiro tempo. As duas equipes não assustaram muito, assim. O Flamengo até teve um gol impedido pelo Gabigol, e o Internacional chegou a algumas oportunidades, assustando bastante, não assustando-se muito, o goleiro do Flamengo, que praticamente fez só esse jogo, assim como o Kehler. A primeira etapa foi mais uma etapa das duas equipes trocando passe e estudando um estudando o outro. Teve ali algumas escapadas do Internacional, até que não tem, né, como ser um time propositivo que propõe o jogo, um time contra o Flamengo, né? Tem meio campo aí Everton Ribeiro, enfim, tem o Gerson, que marcou um golaço aí na segunda etapa, e o Internacional, a única coisa que conseguiu fazer durante a partida ali, de tentar fazer um domínio no meio campo ali com o Campanhar, que fez a função de abertura ali de meio campo. É um jogador que jogou, quando jogou na Chapecoense, jogou como camisa 10. É um volante de boa saída. O técnico Mano Menezes elogiou isso na entrevista coletiva, que eu vou falar um pouco da entrevista coletiva do Mano Menezes aqui nesse vídeo. E o Internacional, nas vezes que teve aí as suas escapadas com o Wanderson, com o Pedro Henrique, chegava lá na frente e errava um pouco o acabamento, e essa foi uma das reclamações também do técnico Mano Menezes na entrevista coletiva. E o Alemão, nas oportunidades que teve até teve um lance que ele estava na frente ali, teve uma escapada numa das raras vezes que o Flamengo dava espaço, o Internacional pegava a bola e não conseguia fazer a conclusão final, de arremate final para chute para gol. Teve uma situação que o Alemão, em vez de chutar ou tocar para o lado, ele tropeça na própria bola. Aí teve uma arrancada que ele teve também, ele estava correndo o Wanderson pela esquerda e o Pedro Henrique pela direita. Em vez de fazer o passe, ele se atrapalhou, não conseguiu, não sabia se tocava para um, se tocava para o outro, e foi, enfim, na indecisão, acabou não fazendo a finalização. Veio o segundo tempo e o Internacional cede um pouco da pressão pelo time do Flamengo, acaba tomando um gol, aquele golaço do Gerson, que ele dribla, dá um chapéu aí no goleiro Kehler, tira o zagueiro Mercado da jogada, e o Vitão também acaba marcando um bonito gol. Logo isso, o técnico Mano Menezes começa a fazer suas modificações, então coloca Maurício no lugar do Pedro Henrique, coloca o DP no lugar do Johnny, coloca o Jean Dias na partida também, e logo o Maurício, seus primeiros toques na bola, o terceiro toque na bola que ele teve, no meio campo já se apresentou para receber a bola, e com um passe aí do Alan Patrick acabou tocando na saída do goleiro do Flamengo, 1-1. Alguns minutos depois, com a entrada do Jean Dias, que ele acaba sendo derrubado pelo zagueiro do Flamengo, e o Maurício recebe a bola, não perdoa, de perna esquerda, faz Internacional 2,
e Flamengo 1. Ele acaba tomando cartão amarelo por o fato de tirar da camisa, toma um cartão amarelo, mas de fato, com 9 minutos de acréscimo nessa partida, o Internacional vence o Flamengo por 2-1, com mais de 42 mil pessoas empurrando o Internacional para a vitória. O Internacional que teve festa dos jogadores aí no final da partida, né? Comemoraram muito a vitória. O técnico Mano Menezes também comemorou muito a vitória. E o Maurício saiu muito aplaudido dessa partida. O Colorado que agora entra em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás no domingo às 6h30 da tarde no estádio Beira-Rio. E na semana o Colorado entra em campo contra o CSA na quinta-feira às 8 horas da noite lá em Alagoas, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de ida o Internacional venceu no Beira-Rio por 2-1. Vamos para a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que já de largada ele já fala aí que a vitória se deu muito pelo ambiente que se tornou esse jogo, né? Com mais de 42 mil pessoas no estádio Beira-Rio, quase 45 mil pessoas. O jogo de 11 horas da manhã, um jogo muito bom no domingo para se assistir, um bom espetáculo, 11 horas da manhã, um baita clássico Internacional e Flamengo. E o principal fator do Inter ter vencido, além da organização dentro de campo, foi sim, né, o apoio da torcida vibrando ali, incentivando o time quando o time ali precisou da torcida. Outro fator que ele falou muito, né, nessa entrevista coletiva, que as questões lá na frente precisam ser ajustadas, que no acabamento final, como eu falei ainda aqui nesse vídeo, chegava lá na frente os jogadores que de lá de campo, de ataque, quando recebiam a bola no último acabamento, no último passe ali, na finalização, acabava errando o último arremate. Ele comemora bastante, né, as opções que ele tem agora para fazer as suas modificações, enfim, que ele falou que agora ele tem opções para jogar. Ele elogiou muito o Campanharo, né, como eu falei do Campanharo, Gustavo Campanharo, ele que vem da Europa, veio para o Internacional, jogou na Chapecoense, jogou no Juventude, enfim, e agora no Internacional ele jogou como camisa 10 na Chapecoense, quando ele estava lá na Europa também jogou bastante, como camisa 10 e agora no Internacional. Ele até terminou na Europa jogando como volante, quando veio para o Internacional, veio para jogar de volante, e como ele tem esse passe aprimorado por ter jogado já como camisa 10, um armador, tem uma boa saída aí na volância, na ligação da volância para o ataque. Então o Gustavo Campanharo foi uma surpresa boa por parte do Internacional. Ele elogiou o Wanderson, elogiou o Pedro Henrique, elogiou o Alemão, mas ele fala ali que precisa realmente os homens de frente a fazer o acabamento para poder vencer e fazer também os gols que o Inter precisa. E também teve, né, uma questão que elogiou bastante o Igor Gomes, que foi uma surpresa boa, né? O Bolso está lesionado, que é o lateral direito titular. Ele deve voltar contra o São Paulo na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que o Internacional joga fora lá no Morumbi. E ele elogiou também, falou que o Igor Gomes foi uma surpresa boa, que nem ele esperava uma surpresa boa assim vinda do jogador Igor Gomes. Elogiou também bastante o alemão, o atacante alemão, que foi titular no lugar do Luiz Adriano. Elogiou bastante, falar com um jogador que tem garra, que é esforçado, que é disciplinado, assim como o Luiz Adriano, que é o jogador que eu vou falar agora em seguida, que também precisa apenas se acalmar e também fazer o acabamento ali na hora do passe ou da finalização. Falou do Luiz Adriano, que não é um jogador descompromissado, que ele fica até um pouco mais no treino, mas ele compara muito a situação do Luiz Adriano com a situação do Alan Patrick, quando o Alan Patrick veio para o Internacional na temporada passada, ele demorou um pouquinho para entrar no ritmo e na condição física dos outros, comparado aos outros jogadores. Agora o Alan Patrick já consegue até mesmo terminar os 90 minutos em campo, e ele diz que é só uma fase que o Luiz Adriano vai chegar nessa condição do Luiz Adriano, do Alan Patrick, vai ter que ter um pouco de calma, de paciência, que é um profissional e que veio para dar a vida aqui no Internacional. Ele falou do contexto também, né, que não é todo jogo que o time vai ser propositivo, até porque contra um Flamengo, com a qualidade que tem, não dá para ser propositivo, mas jogando na tua casa tem que propor pelo menos alguma coisa para tentar sair com uma vitória. Ele disse que foi... Desculpa, pessoal, tosse aqui, mas é isso aí. Como eu falei, ele falou que nem todo jogo dá para ser propositivo, depende muito do contexto do jogo. Tem jogo que ele vai poder jogar com o jogador X, tem jogo que ele vai poder optar por um outro jogador. O importante é ter peça de reposição e ter elenco
para poder gerar e dar oportunidade para todo mundo. Como falei, Depena entrou no jogo no lugar do Johnny, o Jean Dias entrou no lugar do Pedro Henrique, então foram os jogadores que entraram e fizeram a diferença. O Maurício também acabou entrando na partida e foi o jogador que marcou os 2 gols para o Internacional. E o Colorado, que volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo recebe o Goiás, no estádio Beira-Rio, claro. Toda a cobertura desse jogo aqui comigo, o repórter Matheus Fernando, trazendo todas as notícias do Internacional. E no meio da semana, na quinta-feira, o Colorado joga fora de casa contra o CSA de Alagoas às 8 horas da noite. Também compacto dessa partida aqui comigo no canal Central Granal. E se tu curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo de Inter, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!